Ele era filho de uma enfermeira casada com um diplomata. Os pais se separaram quando ele tinha 2 anos e ele ficou morando com a mãe. A mãe já tinha uma filha de um casamento anterior e essa meia-irmã foi quase como uma mãe para Anderson, porque a mãe mesmo de Anderson era um pouco irresponsável, não dava muita atenção para os filhos, mas essa irmã dava muita atenção para ele. O pai ele praticamente quase não viu mais, né? O pai foi embora para outra cidade e pouco se encontrava. Ele conviveu muito com muçulmanos porque, como ele era de uma família pobre, ele estudava em colégios onde estudavam migrantes muçulmanos, então ele tinha amizades com jovens muçulmanos. Mas ele queria subir na vida, então ele foi tentando, né? Ele entrou no Partido Progressista, mas não conseguiu ascender no partido, aí ele desistiu. Aí ele entrou numa empresa de telemarketing e se saiu muito bem nessa empresa de telemarketing, né? Ele acumulou um dinheiro, até começou a aplicar no banco, e ele passou a viver das rendas, mas como eram poucas, ele foi morar com a mãe, né? das rendas das aplicações. E aí ele ficou viciado em alguns jogos eletrônicos. Durante 5 anos ele se aprofundou num jogo chamado World Warcraft. Aí os amigos queriam que ele largasse essa dependência, ele tinha alguns namoros não muito firmes, levando uma vida pacata em casa, e ele começa a se envolver com sites maniqueístas. Ele tinha dentro dele esses traços narcisistas, ele tinha uma vontade então de ser alguém destacado na vida. E ele entra em 2 sites que ele participa muito. A tradução seria Orgulhos da História Europeia, Orgulhosos da História Europeia, e o outro é Prontos para o Combate. Mas ele também não consegue chamar muita atenção dentro desses sites, então ele resolve ser a pessoa mais radical. Não era só impedir a entrada de muçulmanos, ele queria deportar todos os muçulmanos. Mas ele viu que não chamava atenção, aí é que ele começa a bolar um atentado para chamar atenção para a causa, né? O seu pensamento foi se tornando maniqueísta. Essa é a virada. Aquele pensamento primitivo que nós temos dentro de nós, que está lá dentro de nós, mas ele é sobreposto pelo conhecimento da realidade, nós vamos entendendo os processos da vida. Esses sites fanáticos, centrados no pensamento primitivo, que ele passou a participar, estimularam o crescimento do seu pensamento maniqueísta. E aí ele não tinha dúvida, a maldade estava nos políticos e ele tinha que exterminar os políticos. O fenômeno é o que faz mesmo com que determinada pessoa de repente seja tomada por esse pensamento maniqueísta, com uma ideia fixa, se fanatize. Como a autora bem coloca no título, Anders era um de nós.